E está entrando no ar o programa Filosofia é Liberdade. Apresentação, Dr. Cleverson Minikoski. Boa noite, rádio ouvinte, boa noite, meu colega Mariano. Hoje estamos com a 9ª edição do programa Filosofia é Liberdade. Hoje nós vamos falar sobre a relação entre filosofia e cristianismo, filosofia e a figura de Deus. Então, hoje nós vamos abordar não só os filósofos, mas também alguns teólogos, maiormente daqueles de origem protestante, porque entendemos que a linha entre a filosofia e a teologia está cada vez mais tênue. Então, no passado, quando havia ainda o choque entre os antigos pagãos e os primeiros cristãos, foi elaborada a teoria do credo ud intelligam, intelligo ut credam. Creio para entender, entendo para crer. Um dos grandes primeiros filósofos que merecem ser destacados é o Anselmo de Aosta, o maior teórico da primeira escolástica, e ele tem uma prova muito interessante da existência de Deus, que ele fala que Deus é aquilo maior do que o qual não se pode pensar. Então, se eu puder cogitar um ser mais perfeito que exista não só na ideia, mas também na realidade, significa que esse Deus que existe na realidade é aquele que existe apenas na teoria. Então, a gente estaria criando um Deus mais perfeito que o próprio Deus. Então, nesse sentido, é necessário que Deus exista, porque o Deus hipotético é inferior ao Deus real, efetivo. Então é necessário que Deus seja efetivo, justamente porque por definição Deus é aquilo maior do que o qual não se pode pensar. Outro teórico que eu gostaria de fazer menção é o Tomás de Aquino. Ele fala das 5 vias para provar a existência de Deus. A primeira é do movimento, né? Então se eu partir do pressuposto que todo movimento tem um motor, no encadeamento causal da série de motores vai ter que ter um motor que seja o primeiro, né? Eu não posso criar uma série de motores que vá ao infinito, aí cria-se uma aporia lógica. Então tem que ter um motor imóvel, né? Tem também da causa eficiente, tudo tem uma causa, então tem que ter a primeira causa que teve uma causa anterior a toda a causa que não teve causa. É a via da causa eficiente, né? A terceira prova é do possível e do necessário. Se todas as coisas fossem apenas possíveis e nenhuma necessária, poderia ocorrer que em dado momento todas elas nessa possibilidade não fossem efetivas, aí nada existiria. Mas como o cosmos existe, então significa que há algum ser que seja necessário. A quarta via é a dos graus, né? Porque se eu falo em algo bom, em algo perfeito, deve existir o maximamente bom, o maximamente perfeito. Porque se um critério é relativo, algo só pode ser relativo se existe um absoluto. E a outra é do finalismo, né? Nós vemos no universo as coisas se movendo dentro de uma harmonia, dentro de um holismo muito grande, e são seres inconscientes. Então quem rege tudo isso necessariamente tem que ser Deus. Ele que coloca teleologismo, finalismo, ordem a todas as coisas. E para falar ainda da escolástica, eu vou falar da navalha de Ockham. O Ockham, ele falou, olha, não se deve multiplicar os entes sem necessidade. Então será que nesse corte dos entes sem necessidade, Deus também não seria um ente sem necessidade? Ockham não fala isso, mas que cria a dúvida, cria. E dizer que para Aristóteles, que é o grande pai aí de toda a escolástica, né? Claro, o grande figura é Tomás de Aquino, mas os tomistas e todos os escolásticos, eles têm como ponto de partida a filosofia peripatética. Para Aristóteles, o teós é um motor imóvel. Mas enquanto que na filosofia de Aristóteles, Deus é um ser que move todo o universo como causa final, na filosofia de Tomás de Aquino ele não é causa final, ele é causa eficiente. E agora, antes de falar dos modernos, gostaria de passar a palavra pro meu querido filósofo Mariano.
Boa noite, Clérison. Boa noite, querido ouvinte. Eu gostaria de falar sobre a patrística, sobre Santo Agostinho também. Santo Agostinho que defendia essa questão de crer para compreender e compreender para crer. Então a fé, em Agostinho de Hipona, ela estaria unida à questão filosófica. Então teologia e filosofia seriam quase a mesma coisa, elas estariam unidas em Santo Agostinho. E Agostinho ele é muito influenciado pelo platonismo e pelo neoplatonismo, então ele fala que o cristianismo, o platonismo se converte ao cristianismo e se transforma numa filosofia cristã. Então a questão da filosofia e cristianismo elas estão mais próximas do que muita gente imagina. Muita gente até coloca a filosofia como oposta à questão de Cristo, né, a questão da teologia, mas não, existe muita filosofia que ela defende o próprio cristianismo. Nesse passo eu vou falar também sobre Pascal. Pascal ele foi um grande defensor do cristianismo na sua obra Ensaios, Pensamentos, né, não Ensaios. Então ele critica muito a filosofia pirrorista, a filosofia dos ateus, né, a filosofia dos céticos. Muita filosofia ela falava que não, a felicidade está no interior, na reflexão. Pascal critica isso e ele critica também a outra filosofia que fala que a felicidade estaria só no exterior, na questão dos sentidos, né, do prazer dos sentidos. Com Pascal, ele acha que a felicidade está em Deus. E estando em Deus, a felicidade está tanto dentro como fora do ser humano. Então não seria a questão de dentro ou fora como pirroristas, céticos, ateus defendiam antes. Pascal também critica os filósofos sem Jesus, né? Ele defende que a filosofia deveria estar com Jesus e não sem Jesus, mesmo buscando a Deus. Então, indo ainda com os antigos, poderia falar dos gnósticos de Clemente de Alexandria também, que foi muito influenciado, é um cristianismo influenciado pelo neoplatonismo, pelas ciências antigas, filosofias antigas, platonismo, neoplatonismo, misticismo. Então o cristianismo ele vem sempre junto com uma filosofia na mística, principalmente através dos místicos, que eu vou falar depois, né? E o Cleverson pode voltar à sua questão histórica, depois a gente vai complementando esse tema, né? Bom, Mariano, você falou do Blaise Pascal. Você sabe que tanto o René Descartes quanto o Blaise Pascal foram gênios, foram filósofos e foram de origem francesa, né? E também rivais, né? Além de contemporâneos. Então, o que me chama a atenção em René Descartes é a prova da existência de Deus que ele faz. Então, René Descartes falou o seguinte, que Deus é a ideia, que nós temos uma ideia perfeitíssima de Deus. Então, como é que nós, sendo imperfeitos, temos uma ideia perfeitíssima de Deus? Então, essa ideia não foi engendrada por nós mesmos, foi colocada no nosso intelecto, é uma ideia inata colocada pelo próprio Criador. E essa ideia seria a prova cabal da existência de Deus. Aí também tem, depois do idealismo de Cartésio, tem o empirismo de John Locke, de David Hume, que coloca em xeque toda a escolástica, né? Porque numa filosofia empirista, o que acaba acontecendo é a gente cair para o ceticismo, para o relativismo, e porque o que está à disposição dos nossos sentidos é muito pouco, né? E Deus, ele não é palpável, né? Então, necessariamente, dentro de uma filosofia empirista, Deus fica bem relativizado mesmo. Agora, o que a gente tem que colocar é que já houve empirista que afirmasse a existência de Deus. Por exemplo, for para pegar o bispo anglicano George Berkeley, ele fala que ele cria uma espécie de imaterialismo. É o empirismo que nega a matéria. Então, segundo Berkeley, a matéria não existe. E quem causa as impressões no nosso espírito não é a matéria, é Deus. Então, ocorre que, nesse sentido, a existência de Deus é muito mais certa do que a nossa própria existência. Aí vale a pena falar também de Immanuel Kant. Esse, praticamente todo o programa a gente fala, porque é um autor extremamente importante. Ele fala que Deus é uma ideia organizadora da experiência. Então Deus, para Immanuel Kant, é um conceito. É uma estrutura mental. Então, até na obra dele, A Fé nos Limites da Simples Razão, ou melhor, A Religião nos Limites da Simples Razão, ele fala que nós devemos aceitar o humanamente crível e o moralmente aproveitável, né? Então, a revelação vai para as cucuias, né? Porque muita coisa que está lá na Bíblia não é humanamente crível. E moralmente aproveitável, a gente aproveita alguma coisa, mas nem tudo. E a questão depois, um póstero de Hegel, mas também idealista, o pai do grande idealismo, né? Georg Wilhelm Friedrich Hegel.